Enfermeira, o paciente do leito 3 está meio estranho. Como assim estranha? O que ela tem exatamente? Já faz uns 5 minutos que ele começou com dispneia, mas a saturação tá até que ok. Entendi. Então vai lá e coleta uma gaso arterial dela, porque você tá vendo, eu tô cheio de coisas, né? Medicação, tem tudo pra fazer. Uma gaso arterial? Ô enfermeira, se eu não me engano, gaso arterial é privativo do enfermeiro, né? Não? Eu até sabia disso, mas eu achei que pelo menos você ia me ajudar. Realmente, nesse caso, ficou difícil defender a enfermeira, mas que bom que o técnico sabia os seus direitos. Hoje, nessa aula aqui, eu vou te explicar, eu vou te apresentar quais são os procedimentos privativos do enfermeiro. Então já clica no botão gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais um vídeo. Pega aí rapidinho, corre lá, pega o seu café ou chá e seja bem-vindo a mais um vídeo do Enfermagem Total. Esse de longe é um tema que deixa todo mundo meio bugado, deixa a gente com a cabeça maluca, que é saber, será que eu posso delegar isso para o técnico ou não? Ou se você for técnico de enfermagem, será que a enfermeira podia estar me delegando isso ou não? Então eu vou trazer aqui para você os procedimentos privativos do profissional enfermeiro. E escreva para mim nos comentários desse vídeo se você sabe de mais algum, ou caso, né, esse vídeo também vai ficar aí por muitos anos aqui no YouTube, pode ser que mude alguma coisa, escreve nos comentários sempre as atualizações que vocês encontrarem disso, que aí eu vou deixando os comentários fixados. Mas vamos lá falar desses procedimentos. Né? A Lei 7498 de 86, né, que é a nossa lei do exercício profissional, da nossa profissão, ela traz que as atividades de enfermagem são exercidas por enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, né? E no caso parteiras também. Só que aí nessa própria lei, ela fala que algumas dessas atividades são restritas do enfermeiro. Essa lei, como também outras resoluções COFEM, outras leis, elas vão anexando informações, né? Vejam que essa lei aqui é de 86, de lá para cá muita coisa mudou, inclusive alguns procedimentos deixaram de ser privativos, outros surgiram. Então por isso que nesse vídeo aqui eu estou trazendo para vocês inclusive o número do artigo, o número da resolução para você correr lá atrás, né, e ter esse acesso rápido a essa informação da onde veio. Mas vamos lá, alguns desses procedimentos privativos do enfermeiro, né? São 3 páginas, são 3 slides aqui de procedimentos privativos, né? Procedimentos aí que você, enfermeiro, não pode delegar para o seu técnico de enfermagem e você, técnico auxiliar, não deve realizar, mesmo que seu enfermeiro estiver aí, como no nosso exemplo, pedindo para que você realize aquilo lá, fazendo muitas vezes até aquela chantagemzinha emocional, né, de que, pô, queria que você me ajudasse. Direção do órgão de enfermagem, né, ser diretor de enfermagem, ser um coordenador de equipe de enfermagem, isso é privativo do enfermeiro. Um técnico de enfermagem não deve ser diretor de enfermagem. Sobre esse tema, pode ser que você já tenha visto algum técnico de enfermagem diretor, por exemplo, de uma UBS. Não tem problema, tá? Ele é um coordenador de um setor ou de um local, de uma instituição, onde vai ter enfermeiros, técnicos, dentista, médico, tudo, beleza. Só que na equipe de enfermagem, né, ser o coordenador técnico, por exemplo, isso tem que ser um enfermeiro. Você não pode ver um técnico sendo isso, tá? Então, eu sei que pode gerar um estranhamento, que você fala, caramba, o cara não pode ser diretor de um órgão de enfermagem, mas pode ser um diretor clínico de uma UBS. Sim, isso é permitido, mas diretor de órgão de enfermagem, enfermeiro. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Então, fazer toda essa análise também é privativo do enfermeiro. Pegando o próprio exemplo aí da UBS, quando você tem uma equipe, alguns enfermeiros trabalhando juntos, cada um é responsável por um setor. O enfermeiro é coordenador da sala de vacina, então ele é responsável por ir para essas reuniões, fazendo essa parte de execução, coordenação, organizando, mexendo em cronogramas, organogramas. O outro vai ser responsável pela sala de triagem, o outro vai ser responsável pelas consultas de enfermagem, outro pela parte epidemiológica, né? Então, isso acontece e são os enfermeiros que são responsáveis por esses setores. Dar consultoria de enfermagem, auditoria, emissão de algum parecer sobre matéria de enfermagem, isso também é procedimento privativo do enfermeiro.
não deve acontecer. A gente sabe que muitas vezes acontece, principalmente aí com a ascensão das redes sociais. Você vê que tem alguns profissionais de nível técnico em enfermagem, sejam auxiliares, técnicos de enfermagem, que prestam consultorias, que emitem pareceres não oficiais, mas extraoficiais sobre matéria de enfermagem, mas que não deveriam, ou que não, na verdade não tem validade legal. Essa emissão, essa consultoria deve ser realizada, só pode ser realizada por profissional enfermeiro. Ah, Fábio, mas o técnico de enfermagem emitiu uma consultoria, ou ele está me dando uma consultoria sobre técnicos de enfermagem, ou sobre uma técnica de enfermagem que ele domina. Não sou eu que estou falando, né? É a legislação de enfermagem que não permite. Né? Da mesma forma que não permite, por exemplo, que o técnico de enfermagem seja professor de enfermagem. Isso não deve acontecer. A gente sabe que muitas vezes acontece na prática, acontece, mas o serviço de educação em saúde também é um procedimento privativo do profissional enfermeiro. Consulta, aquela consultinha de enfermagem, né? As etapas, entrar no consultório, fazer aquela consulta, da mesma forma que a consulta médica, isso também é procedimento privativo do enfermeiro. A prescrição da assistência, lá dentro da SAI, né? Na hora que você planeja a assistência, você executa uma prescrição de quais são os próximos cuidados de enfermagem que devem ser realizados, que horário, quem deve realizar, isso é emitido ou deve ser feito pelo enfermeiro, isso não pode ser delegado, tá? Enfermeiro que está aí no setor, aquela correria louca, o técnico está ali naquele momento sem fazer nada, ele não pode, ele não tem essa permissão ele não tem conhecimento técnico científico para tal. O conhecimento técnico até ele pode ter, mas o científico falta. Então, você que deve estar fazendo essa prescrição. Os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, isso também é procedimento privativo do enfermeiro. Claro que existem brechas, você pode ter a ajuda de um técnico de enfermagem, mas o técnico de enfermagem por si só, num paciente grave com risco de vida, não deve estar atendendo sem a supervisão de um enfermeiro. Na verdade, o enfermeiro ele deve assumir essa frente e a ajuda de um técnico de enfermagem deve vir por cima. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, que exijam conhecimentos de base científica, né? Então, por exemplo, no nosso próximo vídeo, aqui do canal, eu vou te ensinar a técnica do turbilhonamento. Isso é uma técnica considerada de maior complexidade técnica se for aplicada num catéter central, por exemplo. Então, isso o enfermeiro deve estar realizando. Olha que loucura. Você pode estar pensando, caramba, Fábio, eu sou técnico e realizo isso. Sim, eu sei, mas não deveria, tá? Por ser um catéter central e por um risco muito alto de entupimento, logo um risco de um trombo ir aí para dentro do paciente, isso deveria ser um cuidado realizado diretamente pelo enfermeiro e não delegado para o técnico de enfermagem. Mas isso aí a gente discute no nosso próximo vídeo aqui. A classificação de risco, falamos recentemente sobre isso. Recentemente teve um vídeo aqui sobre a escala de Manchester, não deve ser realizada por profissional de nível técnico. Profissionais de nível superior. Dentro da equipe de enfermagem, é o que traz aqui a resolução 661, né? Dentro da equipe de enfermagem, um enfermeiro é o responsável por essa triagem, por essa classificação de risco. Só que fora da equipe de enfermagem, outros profissionais de nível superior também podem estar realizando. Tá? O médico pode fazer classificação de risco, o fisioterapeuta pode estar fazendo classificação de risco, mas dentro da equipe de enfermagem, o enfermeiro deve fazer, não deve ser delegado para o técnico. Por mais que a gente veja muito e muito na prática, técnicos aí fazendo classificação de risco. Punção arterial, foi o caso aí do nosso filminho, do nosso teatro aí antes de iniciar a aula. Punção arterial não deve ser delegada, não pode ser delegada para o técnico de enfermagem. É procedimento privativo do enfermeiro, segundo a resolução 703 de 2022. Punção jugular, da mesma coisa. Parecer técnico, né? Ele fala que, visto que é um procedimento com maior complexidade técnica que exige um conhecimento de base científica, automaticamente isso se enquadra. Não existe uma resolução dizendo que isso é privativo do enfermeiro. Mas se existe isso daqui, se isso daqui existe, falando que cuidados de enfermagem com maior complexidade técnica são privativos, logo a punção jugular, que é um procedimento que exige esse conhecimento e que tem uma maior complexidade, logo ela também é privativo do enfermeiro. Então é o que diz esse parecer técnico. Acesso venoso umbilical, da mesma forma, pela resolução 388 de 2011, ela traz que isso é privativo do enfermeiro. É interessante que você faça um curso de punção umbilical para você ter mais segurança. A sondagem vesical, ela também é privativo do enfermeiro, segundo a resolução 450 de 2013. Sondagem nasoentérica para fins de nutrição, também.
tá? Então, para outros fins, uma sonda nasogástrica, passagem ali de carvão ativado, né, para lavagem intestinal. Não tem problema, técnico de enfermagem pode estar realizando. Porém, vai entrar alguma coisa no sentido de alimentos, isso deve ser realizado pelo enfermeiro, pois tem o local exato ali, né, duodenal, jejunal. A gente tem que decidir isso daí de uma complexidade científica um pouco maior. Passagem de PIC é privativa dentro da equipe de enfermagem, é privativa do enfermeiro, com curso, tá? O PIC é exigido que você faça um curso com atualização a cada 2 anos. A administração de quimioterápicos, tá? Isso pela resolução 569 de 2018, isso também é privativo aqui do enfermeiro, né? Quando a gente se trata na equipe de enfermagem. O aprazamento de prescrição médica é privativo também do profissional enfermeiro, não deve ser delegado, por mais que a gente veja muito na prática enfermeiro aí falando para técnico fazer isso, não deve. E mais recentemente aqui, pela resolução 736 de 2024, onde rolou uma atualização do processo de enfermagem, inclusive tem vídeo aqui no canal já falando dessa atualização do processo de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem e a prescrição de enfermagem, né, voltando na questão anterior, mas os diagnósticos de enfermagem também são privativos do enfermeiro. E é isso, se você viu que eu esqueci de alguma informação, algum procedimento que é privativo e não entrou aqui no vídeo, escreve para mim nos comentários. Ou se tem algum que você, Fábio, saiu a nova resolução ali do COFEN, traz sempre a fonte, eu acho que é legal, até para as outras pessoas que estão assistindo também, ou lendo os comentários, que elas tenham esse embasamento. Olha, tal resolução disse outra coisa, talvez atualizou, né? Então, e aquilo. Sempre que for atualizando, eu vou colocando os comentários fixados aqui em cima, e quando tiver muita atualização, esse vídeo talvez não vá ler mais, aí eu excluo esse daqui, a gente traz uma atualização desse vídeo, para a gente se manter sempre atualizado. Se você gostou do vídeo, clica no botão gostei, se inscreve no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. E eu te vejo na nossa próxima aula aqui do canal. Até a próxima. Tchau, tchau.